Alô, alô. Já que a gente já teve essa conversa aqui sobre equipamento, estamos com isso estabelecido, é, vim trazer algumas formas para vocês de como melhorar essa fotografia de vocês sem precisar estar com esses equipamentos caros, sem precisar preocupar que você agora ainda não consegue ter esses equipamentos, né? E como eu falei para vocês, é muito mais sobre o que você estuda, sobre o que você carrega de experiência e de saber o que fazer com o lugar, com a luz, com o equipamento, do que o equipamento em si. Então, a primeira coisa, eu vou dar 10 dicas aqui para vocês, tá? Então, já pega lá, #caderninho, quem gosta de anotar, quem não gosta, anota também, pra vocês estudarem depois, pra vocês lembrarem depois. Então pega lá, manda aí #caderninho, que a gente já tá com o caderninho, com a caneta preparada, que vocês já sabem, toda segunda é de praxe. Vocês podiam ter o #caderninho viver de ensaio, né? Que aí era fácil, é só toda segunda. Bom, enfim, então a primeira dica que eu tenho aqui pra vocês é: entenda o seu equipamento profundamente. Entenda os aspectos técnicos que envolvem o seu equipamento. Se você precisar, e inclusive eu indico, que eu sei que muita gente não faz isso, leia o manual da sua câmera. Entenda para que cada coisa serve, como cada coisa funciona, sabe? A gente... #cadernão, adorei. A gente, quando tá começando, a gente pega a câmera, vai mexendo de qualquer jeito, vai descobrindo na tora e não para ler e não para entender o que cada coisa faz. Então, muitas vezes tem coisas na sua câmera que você acha que não tem, que você acha que não tem esse recurso, e tem coisas a mais que você nem imagina que tenham. Para entender todos os modos que tem na sua câmera, o modo A, o modo S, o modo manual, entende tudo que você pode controlar estando ali no seu modo manual, entende os tipos de disparo, disparo simples, disparo contínuo silencioso, todos esses aspectos você tem na sua câmera e muitas vezes você não sabe que tem porque você não entende o seu equipamento. Entende os modos de medição de foco, entende da sua lente, como que funciona o foco, como que funciona a profundidade de campo. Isso vai te ajudar demais a fazer fotos muito melhores com o equipamento que você já tem hoje. Eu tenho certeza absoluta que tem coisas aí na sua câmera que você não sabe para que servem. Eu tenho certeza, vocês não precisam nem me responder. Tenho certeza absoluta. Então, presta atenção, para um dia, aproveita aí que a gente tá de pandemia, então tem muitos dias que a gente tá em casa, aproveita, estuda o seu equipamento, pega, lê o manual, pesquisa vídeo no YouTube de como que isso funciona, como que aquele botão funciona, para que isso serve, para que aquilo serve, que eu tenho certeza que depois desse estudo simples que você fizer, a sua fotografia já vai melhorar bastante, tá? Segunda dica: pratique em todas as situações de luz e entenda como a luz funciona. Entenda a direção da luz, isso é muito importante, muito, muito, muito. No início, a gente só fotografa e vai, e às vezes dá sorte e às vezes não dá sorte. Então, sem cair, né, Naju? Então, entender como a luz funciona quando ela bate na sua modelo, quando ela entra em contato ali com o ambiente que você está fotografando, vai te ajudar muito a melhorar a sua fotografia. Pratica na luz do meio-dia, pratica na luz golden hour, depois das 4, pratica na luz mais baixa que você tiver no finalzinho do dia, pratica dentro de casa, pratica contra a luz, pega a sua modelo, coloca no lugar e olha como essa luz está interferindo nela. Muitas vezes vocês não prestam atenção e só coloca a modelo lá e fotografa de qualquer jeito. Isso dá exatamente o que eu falei para vocês.
Às vezes a gente dá sorte, consegue fotos boas, às vezes a gente não dá sorte e a foto não fica tão ruim. Não fica tão ruim. A foto não fica tão boa, a foto fica ruim. Então, quando a gente entende em que direção a luz está vindo, como que essa luz bate na modelo e deixa ela mais bonita, ou traz mais sensibilidade para a fotografia, a gente deixa de depender da sorte e a gente começa a acertar mais vezes, tá? No começo acontecia muito pra mim, acontecia muito mesmo, essa questão de não prestar atenção em como que a luz funciona. Isso já aconteceu algumas vezes em newborns que eu fiz no começo. Depois vocês me pedem que eu vou postar nos stories. Vocês me lembrem, me manda direct que eu vou postar nos stories. Os newborns que eu fiz no começo e outros tipos de fotografia também. Mas mais newborn, porque o newborn a gente faz deitado, né? O neném tá deitado ali na cama, no puff, no que seja. E já aconteceu muito de eu colocar, por exemplo, o neném, ao invés de eu colocar o neném com a luz vindo aqui de cima, eu colocava ele o contrário. Então, tipo, com o pé pra janela. Como eu colocava ele com o pé pra janela, essa luz da janela vinha de baixo. Gente, tem cada foto que eu já fiz horrorosa de newborn, de neném, de bebê, de pessoas deitadas, enfim. Com essa luz vindo de baixo. Vocês não estão entendendo. Depois que eu entendi isso, que a direção da luz era muito importante, eu não precisei mudar de equipamento para entender isso. Quando eu entendi isso com o mesmo equipamento, eu passei a fazer fotos infinitamente melhores, infinitamente mesmo, eu não tenho como mensurar como melhorou a qualidade da minha fotografia quando eu finalmente cheguei no lugar e parei para pensar o que eu tava fazendo. Eu sei que muitas vezes a gente chega no lugar, tá ansioso, ainda não sabe, não tem muita confiança, ainda não sabe direito o que fazer, e a gente fica, né, meio sem noção, assim, meio ansioso, nervoso, e essas coisas acontecem. Mas quando eu entendi isso e eu comecei a chegar no lugar, a analisar a luz, como que ela estava funcionando, como que ela ficaria melhor em relação ali ao objeto, à pessoa que eu tô fotografando, isso mudou exponencialmente. Então, anota essa dica aí, gente, anota. Pratique em todas as situações de luz e preste muita atenção com a direção da luz na sua fotografia, tá? Então, bebe uma aguinha. Terceira dica para vocês. Mude o ângulo. Mude o ângulo que você está fotografando. Pense em coisas diferentes. Sai do comum que você está acostumado a fazer aquela foto sempre de frente ali, no mesmo ângulo, na mesma composição. Muda realmente o ângulo. Fotografa de cima, olha as coisas mais de cima, olha as coisas de baixo, deita no chão, senta, ajoelha no chão, olha para cima. Muda o ângulo. Outra coisa, fotografa mais aberto, fotografa mais fechado. Isso vai te dar uma variedade de imagens ali no seu ensaio. E vai te ajudar na criatividade também, vai te ajudar a conseguir imagens mais interessantes. É legal a gente ter aquele plano ali retinho, 90 graus aqui, um ângulo reto ali, né? Aqui com a minha modelo, a Babi falou uma coisa legal, às vezes dar um passo para trás faz toda a diferença, exatamente. Fotografa mais aberto, pega a cena toda, pega os detalhes, pega um pouquinho mais de cima, pega um pouquinho mais de lado, esse ângulo um pouquinho mais 45 graus, se movimenta no lugar. Presta atenção em tudo que está acontecendo e se movimenta. Isso vai te garantir imagens muito mais interessantes, fotografias muito mais interessantes do que o que você está acostumado. E mais uma vez, isso não depende de equipamento, isso depende do seu olhar, isso depende do seu comprometimento em estar ali naquela hora, em prestar atenção em tudo que está acontecendo e em fazer realmente
essa movimentação durante o ensaio, em perceber as coisas com um pouco mais de sensibilidade de tudo que está acontecendo ali. Beleza? Quero saber se vocês estão bem aí. Tá dando tempo de anotar? Tô falando muito rápido, porque eu sei que quando eu engato no assunto, eu começo a falar rápido demais. Já recebi mensagem de vocês aí. Naju, fala mais devagar, pelo amor de Deus. A gente faz piada do fotógrafo que se taca no chão, mas isso faz tanta diferença. Se joguem. Gente, eu me jogo demais. Eu volto do ensaio. Aqui no estúdio não. Aqui no estúdio é um pouco mais controlado. Mas ensaio externo, eu volto do ensaio assim, parecendo que eu fui pra guerra. Suja de terra, suja de folha, que eu sento, que eu deito no chão, eu suo, Nossa Senhora. Vocês são assim também? É tenso, mas eu amo. Volto mais feliz do que eu fui. Aí, a Babi, a Valéria, a Bia, todo mundo volta tudo suja do ensaio. Gente, é a melhor coisa. Enfim, quarta dica que eu quero dar pra vocês. Use a lente do kit que você tem. Usa e abusa dela. Entenda formas criativas de usar essa lente, formas diferentes de colocar essa lente, de usar ela a seu favor. Eu vejo muita gente falando, eu só tenho a lente do kit, eu queria comprar uma primeira lente e tudo mais. E o que eu sempre indico usa a que você tem. Claro, se você quiser e tiver podendo fazer esse upgrade, a primeira lente que eu indico para vocês comprarem é a 50mm. Ela tem uma opção muito baratinha e ela dá um aspecto muito bonito, enfim. Eu gosto muito da cinquentinha. Mas aliada à cinquentinha, eu sempre dou essa dica de vocês usarem, principalmente, geralmente sempre vem com a 1855, né? Eu não sei se as câmeras vêm com outras lentes. Eu acho que a maioria, ou se não todas, vem com a 1855. Então, usa a 1855, ela é muito versátil. Você consegue fazer um plano super aberto em 18, 24, até 35mm, mas principalmente 24 e 18, e você consegue fazer um plano super fechado com 70mm, principalmente se você estiver numa cropada. Então, aproveita essa versatilidade e usa. Naju, mas não é uma lente muito clara. Beleza. Lembra que a gente falou da luz? Lembra que a gente falou das situações de luz? Você já praticou em todas as situações de luz. Então, você vai saber qual é a melhor luz que a sua lente consegue aguentar, né? Então, não é uma lente muito clara. O que eu faço? Escolhe horários para fotografar em que a luz esteja muito boa. Escolhe lugares para fotografar em que a luz esteja muito boa. Chega perto da janela, procura a maior fonte de luz que você tiver aí para te ajudar. Mas usa a sua lente 1855, a sua lente do kit, para te auxiliar nisso, porque ela realmente é muito versátil. Como eu já disse aqui pra vocês, eu comecei com a 1855, claro, né? A que vem, é a primeira lente. Mas depois eu consegui comprar essa cinquentinha, que é a mais baratinha. Mas mesmo assim, eu não deixei de usar a 1855. Por quê? Com a cinquentinha, eu não consigo pegar um plano muito aberto. Então, eu sempre levava a 1855 junto com a cinquentinha para complementar aí o meu ensaio. Se eu estivesse num lugar apertado, na casa da cliente, eu tinha a 18 lá, tinha a 24 ali dentro da 1855 para poder pegar tudo, para poder fazer toda essa variedade no ensaio. Beleza? Quinta dica. Essa quinta dica aqui, eu não me atentava a ela por um tempo, e depois que eu me atentei a usar essa dica, parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa que faz diferença e que vai te fazer conseguir um resultado mais bonito, que parece que você tá com um equipamento mais caro, mesmo você não estando. Que é o seguinte:
Coloque a sua modelo longe do fundo que você está fotografando. Quando você coloca a sua modelo destacada do fundo, longe de qualquer plano que esteja aqui no fundo, você consegue aquela profundidade que a gente tanto ama, aquele fundo mais borrado, aquele efeito que parece que você tá com uma abertura enorme, parece que você tá com 1.4, 1.2 e na verdade você não tá. Você fazendo isso, você colocando a sua modelo mais longe do fundo, você vai conseguir esse aspecto mais bonito, esse aspecto mais refinado, esse fundo borrado, e isso vai diferenciar muito a sua fotografia. Como eu falei, isso parece uma coisa boba, mas é uma coisa que quando você se atenta, quando você faz, começa a fazer a diferença. Todas essas coisinhas pequenininhas, quando a gente é intencional, quando a gente presta atenção, quando a gente usa todas elas alinhadas, a nossa fotografia melhora de uma forma assim que a gente não consegue explicar. E, na verdade, a gente consegue explicar, né? Tá usando todas as dicas. Mas, enfim, a nossa fotografia melhora muito e sem precisar gastar muito com equipamento. Tenho medinho de fazer ensaio interno com a 50mm. Só tenho ela por enquanto, mas quero investir em outras. Tem alguma dica? Tem uma dica. Não tenha medo. Não tenha medo. Ela vai te dar muitas... Como é que eu falo? Esqueci a palavra. Ela vai te dar muitas variedades. Você pode fazer muita coisa com a 50 interna. Mas, como eu disse, além disso, leva a sua 1855 também. Porque se você estiver num espaço apertado, você precisar de mais espaço, precisar pegar mais coisa no seu enquadramento, usa a sua 1855 ou a sua outra lente do kit que você tiver para te ajudar, tá? É isso aí. Bom, sexta dica que eu tenho para vocês. Tem um pouco a ver com a quinta dica, que é a gente trazer essa modelo, essa pessoa, essa família que a gente estiver fotografando mais longe do fundo pra gente ter essa profundidade e ter esse resultado mais bonito. A sexta dica é: seja intencional com tudo que aparece na sua fotografia. Seja intencional com tudo que aparece na sua fotografia. Tudo que acontece no fundo da minha fotografia, sou eu que tenho que prestar atenção. Sou eu que tenho que colocar, sou eu que tenho que tirar, a não ser que você faça fotografia documental, que eu acho que não é o caso. Então, se você faz outro tipo de fotografia que não seja documental, onde você não pode mexer em nada, é da sua responsabilidade, lembrei a palavra. É sua responsabilidade mexer ou mudar o seu ângulo, mudar de lugar um pouquinho, levantar, abaixar, mexer no cenário para fazer essa fotografia ficar boa e incrível. Viu que tem um carro lá no fundo de onde você está fotografando? Muda o ângulo, muda de lugar, pede para a pessoa chegar um pouco pro lado, porque depois você vai sofrer com isso. Se você não souber tirar no Photoshop, você vai ficar com aquela foto, com aquele carro horroroso lá no fundo. Enfim, seja intencional. Você quer que o carro apareça lá no fundo? Coloque o casal, a família, a modelo de um jeito que vá aparecer, tá? Então, essa é a palavra, intenção. Seja intencional com tudo que vai aparecer na sua fotografia. Por muitas vezes a gente consegue resultados mais ou menos, resultados não tão legais, resultados que você olha e pensa, nossa, poderia ter ficado melhor, eu não gostei dessa foto, mas eu não sei porquê. E muitas vezes é porque você não prestou atenção em tudo que estava envolvendo aquela fotografia. Você não prestou atenção no fundo, você não prestou atenção em como as pessoas estavam ali na foto, você não prestou atenção o que passou ali na hora, o que estava acontecendo. E isso fez com que a sua fotografia não ficasse tão incrível como ela poderia ficar. E mais uma vez, isso não depende de equipamento. Isso depende
da sua intenção e da sua presença ali no ensaio, em prestar atenção realmente em tudo que tá fazendo parte daquela fotografia. O que vai aparecer naquela fotografia é o que você vai deixar aparecer. Então, se você não quer que apareça uma árvore com um galho aqui na cabeça da pessoa, é você que tem que movimentar ela. É você que tem que prestar atenção. Às vezes a fotografia tá lindíssima, a pessoa tá com uma expressão linda, a luz tá muito bonita, mas aí tem um poste aqui no meio da cabeça da pessoa. Então, gente, todos esses aspectos, mais uma vez, todos esses aspectos juntos é que vão fazer com que a nossa fotografia fique incrível, tá? Não vai ser uma Sigma Art 1.4 que vai fazer esse tipo de coisa melhorar na sua fotografia, tá certo? Gente, eu vi que vocês estão mandando perguntas aí. Mandei na caixinha de perguntas. Acho que a Laura já mandou. Mandei na caixinha de perguntas que assim que eu finalizar aqui eu respondo pra vocês, tá bom? 7ª dica. Tome muito cuidado com a linha do horizonte e com a perspectiva na sua fotografia. Linha do horizonte é uma coisa que sempre me incomodou muito. Ver uma fotografia com a linha do horizonte torta. Ou, sei lá, você fez uma fotografia na cidade, os prédios estão tortos, ou a parede aqui atrás mesmo, a parede tá torta, parece que a pessoa tá caindo. Se não for intencional, lembra, última dica que eu falei pra vocês. Se não for intencional de ser uma foto torta pra dar dinamismo, enfim, vocês entendem, né? Se não for intencional, não fica bom. Fica ruim, fica parecendo que a pessoa não sabe o que estava fazendo, fica parecendo que a foto não é profissional, que a foto é amadora e que é de alguém que está acabando de começar. Então, presta atenção com a linha do horizonte. Se não for intencional de ser torto, deixa essa linha do horizonte reta, presta atenção no que você está fazendo. Caso aconteça, acontece muito. Tô ali fotografando rápido, vou pegar a expressão, tô muito mais preocupada com a expressão e depois na pós eu vejo que tá torto. No Lightroom a gente consegue arrumar isso, é super tranquilo. Então você vai lá e arruma na pós pra não ficar esquisito, pra não dar uma sensação, como eu falei pra vocês, de que é uma foto amadora, de que a pessoa não sabe o que tá fazendo, tá? Um adendo que eu já comecei a falar aqui. Caso seja intencional, essa dica pode ignorar essa dica, tá? A dica da linha do horizonte. Existem fotografias incríveis, de artistas incríveis, de pessoas que têm fotografias assim, que parece arte mesmo, é mais arte do que qualquer coisa. Em que a pessoa tá preocupada em pegar a expressão, em pegar o momento que tá acontecendo, em pegar, sei lá, enfim. É uma fotografia emocional e sensível e incrível. Existem coisas que esse tipo de pessoa, essa pessoa que tá fazendo essa arte em forma de fotografia, que nem tá preocupando com linha do horizonte, não tá preocupando com foco, ou o foco tá em outro lugar, mas é o que eu já falei aqui pra vocês. Com certeza, com muita certeza, tudo que essa pessoa tá fazendo é intencional, tá? Então, você vai olhar lá, eu tô falando isso porque vocês podem pensar assim, ai, nossa, mas o fulano, fotógrafo fodão lá, tem as fotos incríveis e a foto dele é toda desfocada, ou a linha do horizonte é toda torta, a pessoa faz umas fotos assim, viradas e tudo mais. E as fotos dele são incríveis. Então, com certeza, é tudo intencional. É tudo que aquela pessoa colocou naquela fotografia, o jeito que ela fotografa, o ângulo que ela pega, que é mais tortinho, que não segue as regras. Com certeza, aquilo tá ali porque ela pensou em estar ali. Porque isso faz parte do sentimento que ela quer passar, tá? Então, vocês estão conseguindo entender, né? 8ª dica.
Cuidado com o foco. Acontecia muito no início de eu chegar do ensaio, tava muito empolgada, as fotos estavam lindas e muitas fotos desfocadas. Então, muito cuidado com isso. Isso faz tomar cuidado com o foco certinho, um foco cravadinho onde você quer, exatamente onde você quer mostrar, ou o foco errado também, errado não, essa palavra não é a palavra que eu quero usar, ou o foco em outra coisa que não seja o primeiro plano, por exemplo, mas estar com esse foco no lugar que você quer, no lugar certo, vai te fazer levar a sua fotografia para um outro nível, mais uma vez, sem precisar ter um equipamento caro. Prestar atenção realmente onde você está focando, como você está focando. Lembra da primeira dica, que é entender os modos, tudo da sua câmera, como ela funciona, entender com isso os modos de foco também. Isso vai te ajudar muito a entender como que esse foco vai ficar cravado ali onde você precisa que ele fique, tá? Eu perdi muitas fotos por conta do foco, a 50 é master em fazer isso. Pois é, Laura. Então, assim, se você vê que você tá perdendo muito foco, que você tá ficando com essas fotos, com aquele foco soft, aquele foco mais ou menos, que não tá cravado, tenta entender o que tá acontecendo para esse foco não ficar certinho, para esse foco não ficar do jeito que você quer. É a sua velocidade que tá muito baixa, não tá deixando a sua foto cravada, a sua foto nítida? É a sua abertura, sei lá, que você tá com abertura às vezes muito alta, você tá com várias pessoas ali na foto, tá com abertura 1.8, tá com abertura 2 e não tá conseguindo focar? Entende isso e conserta isso para o seu foco vir para o lugar certo. Isso vai deixar a sua fotografia muito, muito, muito melhor. Tá? Sobre foco e sobre a primeira dica, eu quero juntar essas duas dicas para conversar aqui com vocês uma outra coisa. A primeira dica, entenda tudo como funciona o seu equipamento que você tem hoje, antes de você reclamar dele e de querer um próximo mais caro. E entender o foco. Eu falei outro dia aqui, alguém me perguntou numa caixinha de perguntas, para melhorar o foco, diz que o foco não tava... Não, deixa eu lembrar como que era a pergunta. Acho que ela me perguntou qual a abertura que era melhor pra lente dela. E aí eu fui e falei assim, pesquisa... Na verdade eu não falei pesquisa, eu falei entenda o sweet spot do foco da sua lente. E muita gente me mandou mensagem, o que é sweet spot? Nunca ouvi falar de sweet spot. Ao invés de pegar sweet spot da lente e jogar lá no YouTube, jogar lá no Google e entender o que é isso. Então, gente, entenda tudo o que o seu equipamento pode te proporcionar, ao invés de reclamar que seu equipamento não presta e só querer outro. O que é o sweet spot da lente? A lente... ela tem a construção dela lá com os vidros e tudo mais. E uma lente 1.4, por exemplo, os fabricantes recomendam que o melhor foco dela vai acontecer ali por volta de 2.5, de 2.8 de abertura. Esse é o sweet spot do foco da lente. Sweet spot traduzindo para o português, é tipo o ponto ideal. Então, o ponto ideal do foco de cada lente é diferente. Então, isso é uma coisa que realmente os fabricantes recomendam. Você tá lá com a sua lente 1.4, ela vai funcionar melhor, o foco dela vai funcionar melhor entre 2.5 e 2.8. Então, volto nessa primeira dica que eu falei e vou repetir aqui para vocês. Entenda tudo o que o seu equipamento pode te proporcionar antes de reclamar que ele não presta e querer comprar um novo, melhor e mais caro. E falar que a sua fotografia não é boa porque seu equipamento não presta, tá? Entenda, se você não entende, estude muito. Não é só comprar uma câmera e sair fotografando que você vai ter uma fotografia incrível. Estuda o que cada coisa faz, como que cada coisa funciona para você poder evoluir, tá bom? Então tá bom. Agora a gente pode passar para a próxima dica. Que é a dica 9.
Estamos quase chegando no final aqui. Mandem as perguntas de vocês no balãozinho, tá? Que assim que eu terminar eu vou responder. Dica 9. Use as regras de composição. As regra dos terços, regra dos pontos de ouro, regra da perspectiva, regra do não sei o que, das quantas. Use essas regras. Naju, você quer falar para usar as regras para eu me enquadrar numa caixinha, num caixote, para eu ficar fotografando igual todo mundo? Não. Eu quero que você conheça as regras, que você saiba muito bem o que fazer, para você decidir o que você quer fazer. Não tem como você criar o seu estilo, você criar o seu estilo de composição, o seu olhar, se você não entende como as coisas funcionam. As regras existem porque elas funcionam. Então, entender a regra dos terços lá e usar e ter composições que usam essas regras vão te fazer entender como as coisas funcionam e vão te proporcionar fotos mais interessantes também. A partir do momento que você sabe como fazer essas fotos mais interessantes, usando essas regras, você pode mesclar uma regra com a outra. Você pode falar assim, não, eu não quero a fotografia que tá sempre a pessoa ali na regra do terço. Eu gosto de colocar a pessoa só no meio. Ou eu gosto de colocar a pessoa no terço de cima. Ou eu gosto de mesclar sempre tudo. Mas você não vai saber, entender como funciona a composição se você não entender a regra. Você precisa estudar as regras de composição, como todas as outras regras na fotografia também, para você poder saber fazer do seu jeito e do jeito que for mais interessante para você, de trazer toda a sua bagagem da sua vida e colocar ali em cima dessas regras ou não colocar em cima dessas regras que você já sabe, para tornar a sua fotografia mais interessante, tá? Ai, que coisa linda esse comentário da aba fotografia. Como você ensinou aqui, extraí o máximo que eu pude do meu equipamento antigo. Foquei na mini sessão de Dia das Mães e consegui minha tão sonhada Sigma 1.4. Ai, que gracinha! Ai, gente, eu fico feliz demais. Vocês não têm noção, eu fico muito feliz lendo esses comentários de vocês. Muito, muito, muito. Muito de verdade. Essa live foi feita pra mim. Cheguei bem no assunto que tá me deixando doida. Não tem como criar o próprio estilo antes de saber das regras, né? Olha, eu acredito que é muito mais difícil esse caminho. Tem como, mas o caminho é muito mais difícil. E existe também o caminho de ir copiando as pessoas, né? Que muita gente faz. E aí você se perde, você se vê num lugar fazendo uma coisa que todo mundo tá fazendo, mas que não tá te deixando feliz. Então, esse caminho é um caminho talvez um pouco mais difícil, mas é um caminho que vai te trazer um pouco mais de conforto, assim, emocional, eu acho, tá? Isso aí, gente. Bom, vamos lá para 10ª dica, então. 10ª dica, e eu acho que talvez a dica mais importante aqui de todas essas dicas que eu passei para vocês, que é: saiba qual mensagem você quer passar com a sua fotografia. Isso vai realmente fazer a sua fotografia ir para um outro nível. Isso vai realmente fazer a sua fotografia se destacar. Não interessa se você tem uma full frame, se você tem uma cropada. Não interessa se você tem uma 1.4, se você tem uma lente do kit. Entender e ser intencional em colocar qual sentimento você quer passar com a sua fotografia é o que vai fazer realmente a sua fotografia chamar a atenção das pessoas, emocionar as pessoas e te emocionar também, né? E te deixar feliz também, porque não é só sobre deixar as outras pessoas impressionadas, é sobre você estar feliz com o seu trabalho também. Então, sabendo qual emoção você quer mostrar na sua fotografia, o que você quer contar com aquela foto, vai pegar todas essas outras dicas e vai fazer com que vai pegar todas essas outras regras que você já aprendeu, que você já estudou, né? E
e vai fazer com que elas transformem a sua fotografia numa obra de arte, numa coisa que emociona, que faz as pessoas ficarem felizes, que faz as pessoas se apaixonarem pelo seu trabalho, que faz as pessoas quererem te contratar de novo, que faz as pessoas falarem bem de você, falarem, putz, aquela menina, Camila, ela fotografa bem demais, a fotografia dela é incrível, não sei como que ela consegue tanta sensibilidade, pensar, ser intencional em tudo que você quer mostrar na sua fotografia, principalmente qual sentimento você quer passar com ela, que vai fazer você conseguir subir esse nível na sua fotografia, independente de equipamento. Beleza? Que bom, gente. Espero que vocês tenham anotado isso aí, para vocês lembrarem sempre, para vocês nunca esquecerem disso, tá? Antes de ler as perguntas, vou fazer outra pose para vocês tirarem o print. Eu e a caneca sem nome, que eu vou fazer uma enquete hoje, vocês vão me ajudar. X. Ai, karma. Deu tempo, deu tempo. Amo tudo que você fala. Ah, sua fofa. Então, vamos lá. Agora eu vou ler as perguntas de vocês. Já é Josefina. Ai, Faber. Como é que faz, né? Eu tô achando que vai ter que ser Josefina. Você recomenda fazer manutenção no equipamento? De quanto em quanto tempo? Limpeza, regular o foco, etc. Bia, gente, pra quem não sabe, a Bia é minha aluna do workshop presencial que teve aqui em Goiânia. Saudades, né, Bia? Aqueles dias foram lindos. Pena que essa pandemia não acaba logo pra gente fazer outro. Bom, enfim, deixa eu responder sua pergunta. Eu recomendo fazer manutenção no equipamento sim, tá? Não tenho um tempo exatamente pra falar pra você. Eu vou até perguntar o Samir, que é quem faz a manutenção no meu equipamento, de quanto em quanto tempo ele recomenda. Depois eu conto aqui pra vocês, tá? Mas eu recomendo fazer de tempos em tempos, porque a limpeza que a gente faz com pincelzinho e tudo mais, não limpa, né, realmente. Você pode estar com alguma sujeirinha ali entre os vidros, ou alguma sujeirinha mais profunda, que você não consegue acessar, e que uma pessoa especializada com certeza vai ter mais segurança e mais propriedade em fazer essa limpeza. E pode te ajudar a melhorar aí a sua imagem também, tá? Sobre regular o foco, outra coisa muito importante. Quando eu comprei a minha 85mm, eu comprei ela nova, novinha, na caixa. Ela não tava com o foco regulado com a minha câmera. Então, quando eu fotografava, ela tava com aquele foco soft que eu fico... Nossa, eu perco a paciência com esse foco. Eu fico nervosa, eu quero bater na câmera. Porque tá focado, mas não tá focado, sabe? Não tá desfocado, mas também não tá cravado. E fica terrível. Tem o front focus, né? Que você foca, por exemplo, você foca no olho e aí o foco escorrega e tá focando aqui no nariz. E tem o back focus, por exemplo. Você foca no olho e você coloca o ponto do foco em cima do olho e ele foca lá na orelha, ele foca pra trás. Então, tem esses dois tipos de foco, que é um errinho ali de ajuste mesmo. Então, a minha 85 tava, não sei se era pra trás ou pra frente, não me lembro agora, porque já tem tempo. Daí eu levei lá no Samir, tem como você fazer isso em casa, tem vídeos no YouTube que ensinam, mas eu não tenho muita paciência e eu tava com um pouco de medo de não ficar bom. Levei lá pra ele e aí ele fez esse ajuste fino de foco pra mim. Quando já voltou, eu deixei a câmera, a lente com ele e voltou perfeito o foco no lugar certo. Então, presta atenção se isso não tá acontecendo aí com a sua lente, porque pode ser uma coisa que tá te atrapalhando e é fácil de resolver. Acho que ele me cobrou R$50, uma coisa assim. Enfim, de novo, tem como fazer em casa, tem vídeo no YouTube que ensina, mas eu preferi pagar alguém.
As outras perguntas aqui, gente, estão um pouco fora do nosso tema. Mas vamos lá. Qual flash você indica para quem tá começando? Soliane, depende muito da marca que você trabalha. Mas... depende. Pra ser sincero, eu não sei. Eu não posso te dar essa dica. Quando eu comprei meu flash, eu comprei um flash que era bom lá, da Nikon SB 9100, 910, não sei, alguma coisa assim. Tem a galera que usa os da Yongnuo, né? Mas eu não conheço, então eu não posso te dar essa opinião. Mas eu já vi gente que usa da Godox, da Yongnuo e que acham bons. Muito bom, Camila. Eu aprendi a dar valor no meu trabalho no dia que tive que gastar R$500 em manutenção. Todo mundo devia fazer isso para ver que temos que aprender a cobrar. Não é mesmo? Não sei se eu já falei o suficiente aqui pra vocês que não adianta ter uma fotografia incrível, ser um artista, ter uma fotografia emocional e ter uma sensibilidade maravilhosa e aprender a trazer essa sensibilidade se você não sabe cobrar, se você não sabe manejar a sua empresa, se você não sabe fazer disso o seu sustento da forma que você quer que seja, né? Então, não adianta muita coisa. Não adianta mesmo, se você não souber manejar todos esses aspectos que fazem uma empresa de fotografia ter sucesso, não adianta muita coisa. E é por isso que a gente fala sobre tudo aqui. Sobre tudo neste canal de fotografia. Bom, gente, é isso. As outras perguntas que estão aqui são sobre outras coisas. Depois eu respondo, depois eu coloco nos stories pra vocês. Quero agradecer muito quem esteve aqui comigo hoje. Como sempre, suas lindas. Quem tá aqui pela primeira vez, quem tá aqui desde sempre. Vocês que são maravilhosas. Muito obrigada mesmo, tá bom? Eu tenho uma novidade pra vocês. Fiquem atentas. Vou colocar nos stories. E logo vocês vão saber, principalmente minhas alunas do Método Viver de Ensaio. E é isso, eu vou-me. Eu espero que tenha sido de muita utilidade essa live de hoje. E espero vocês na próxima, tá bom? Oi, Jéssica, sua linda. Oi, Tana, que bom, fico muito feliz, viu? Um beijo, Carla, um beijo, Diele. Você é a melhor, obrigada por dividir seus conhecimentos com a gente. Ô, Laura, eu que agradeço por vocês acompanharem aqui, tá bom? Beijinho, ótima semana pra vocês. Tchau! Primeira live, gostei muito. Bem-vinda, Késia. Tchau, tchau.